E o texto bíblico. Os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Texto principal. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha um homem, ou que vinha nas nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Resumo da lição. Os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para sempre. Glória a Deus. Perceba, jovem, que quando você abre o livro de Daniel, ele está tratando do destino de todos os impérios mundiais. Mas, ao mesmo tempo, Daniel é um livro salutar, é um livro maravilhoso porque mostra que Deus está no controle de todas as coisas. O Deus soberano, nada nesse mundo escapa do seu alvo, do seu propósito, do seu plano. Tudo está no controle de Deus. Teologicamente, veja o quanto é maravilhoso servir a esse Deus. Às vezes a gente olha para o cenário e pensa que o trem está fora dos trilhos, mas não está. Deus está trabalhando. É muito fortalecedor servir a um Deus que nada foge do seu controle. A isto nós denominamos de soberania. Tudo que está acontecendo no mundo está no controle de quem? De Deus. E se está no controle de Deus, eu não preciso me desesperar. Eu não preciso ficar com medo. Eu tenho que me aquietar, como diz o Salmo 46, e saber que Deus é quem comanda tudo. Ele sabe da guerra, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima no carro no fogo, e ele diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ou seja, Daniel é um livro que mostra que o homem controla, o homem está no cenário, o homem está no enredo, mas quem é o autor principal de tudo? É Deus. Deus. Deus é quem está no comando. Deus é quem está no controle. E hoje, essa lição está falando dos impérios mundiais, mas também a supremacia do Filho do Homem. Vamos lá, a leitura bíblica. Daniel, capítulo 7, versículo 3 ao versículo 8. Depois leremos o versículo 13 e o versículo 14. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. O jovem que gosta de filme de terror, não é? Que isso não é bom para você, que adoece, e não tem vantagem nenhuma, não lhe edifica. Mas quem observa esse capítulo, ele causa um medozinho, não causa? Causa. E aí você pode observar que o texto, ele trata sobre algo pesado. Mas interessante que o texto vai falar de 3 animais.
O 4 animal é terrível. Como entender isso, pastor? Um animal, segundo animal, terceiro animal, quarto animal, uma ponta, 10 chifres. O que é isso mesmo? É isso aqui que nós vamos tratar hoje com a juventude. Jovem, eu quero que você convide outro jovem aí, ligue para ele, pastor Zé vai falar sobre os animais que representam os impérios. Observem bem que se você analisar os Estados Unidos, qual é o símbolo que representa os Estados Unidos? Águia. Águia. E a Inglaterra? Leão, não é isso? E a Rússia? Urso. O urso. E a Itália? Um lobo. Olha, só para vocês observarem, o Daniel vai colocar aí na tela para vocês. Os Estados Unidos, qual é o símbolo? Águia. Águia. Por que águia? Por que os Estados Unidos é representado pela águia? Diz aí. Porque tem visão, potência, força, amplitude, não é? Sobre as nuvens. Como é? Emerge sobre as nuvens. Ou seja, nós estamos acima de todos, não é assim? Querem mostrar que tem soberania sobre os outros, não é isso? A Inglaterra? O leão. O leão. Por que o leão? Nobreza. Realeza. Aí, rapaz, a Bíblia é bem feita, rapaz. Eu estou só mostrando os impérios do mundo. Aí é o quê? É o leão, né? Isso. A Inglaterra. Aí nós temos, depois da Inglaterra, nós temos aí a Rússia, que é o quê? O urso. O urso. E o urso? Força, né? força. Ataque com garras, né? Isso. A sua ferocidade, né? Resistência. Resistência. E aí nós temos a Itália, que é o lobo, né? O lobo sagaz. Feroz, astuto. E aí nós temos a China. A China, qual é? Isso que é o dragão. É o dragão. Aí a China é o dragão. Por que dragão? Rapaz, eles botam bem certinho, né? Porque você vê que a China, ela se opõe a muita coisa, né? Mas você vê o dragão, inclusive esse pessoal que faz filme, né? Eles mostram isso, o dragão. O Brasil é o quê, irmão? O Brasil. Sim, qual é o símbolo? O animal que representa o Brasil. Acho que é a onça. A onça, eu não sei, vê aí. Qual é o animal que representa o Brasil, né? Eu não sei, não. Agora, nós estamos mostrando os impérios do mundo na atualidade. Não estou falando ainda da Bíblia, só estou mostrando na atualidade. A águia, não é? Que representa os Estados Unidos. Está aí na tela para você a águia. Aí tem a Inglaterra, o leão. Nós temos a Rússia, que é o urso. Nós temos a Itália, olha aí, que é o lobo. Raposa não. Lobo. E a China. E a China, que é o dragão. O grande dragão, né? Então, é só para vocês entenderem que já na atualidade ainda nós temos nações através de... Achou aí? Boto. É o boto? É o boto? Tipo um golfinho. É tipo um golfinho, né? O mamífero pode chegar a até 2,5 metros, pesar 200 quilos e viver cerca de 40 anos. É calminho, né? Quer dizer que é calminho, ajuda, né? É um pouco, não é? Então, mas veja bem, hoje nós vamos estudar, o Magno acabou de ler, e nós vamos ler de novo os versículos para nós fazermos a interpretação. Vamos lá. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Sim. E eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Vamos primeiro. Está aparecendo aí na tela a primeira coisa. Nós temos aí Daniel, capítulo 7, os 4 animais. É muito importante o irmão entender. Alguns historiadores e biblistas, eles deixam claro que o livro de Daniel, ele não está em ordem cronológica. Portanto, esse capítulo 7, ele deveria vir antes do capítulo 5. Porque a partir do capítulo 5 é que nós temos a história de Belsazar. E ele tem essa visão antes, né? Isso. Antes da queda de Roma. Então, alguns historiadores, biblistas, eles deixam isso claro, que o livro de Daniel, os capítulos não estão em ordem, como a Bíblia também, não é isso? A Bíblia não está em ordem cronológica. Nós sabemos disso, ok? Inclusive tem uma Bíblia aí, a Bíblia em ordem cronológica. Mas é muito importante nós analisarmos que agora nós vamos ter uma mudança de gênero literário.
Daniel agora ele vai sair daquilo que ele estava sendo dito literalmente, os capítulos históricos, e vai se entrar em capítulos que vão envolver visões, ok? Que vai trazer um aspecto de visão. E eu quero dizer ao irmão, eu quero dizer ao jovem, muito cuidado quando você estiver lendo uma passagem. Faça distinção, o que é literal e o que está se tratando de visões, porque a visão não é literal. A visão, ela está apontando para algo que ainda vai acontecer. Ok? Então, o que nós podemos perceber, está aí na tela para vocês, ó. Daniel, no capítulo 7, ele vai falar dos 4 impérios mundiais usando a linguagem ou símbolos de animais, ok? E esses animais que estão representados no capítulo 7, aí você tem o leão, que é a Babilônia, você tem o uso, Medo-Pérsia, você tem o leopardo, que é a Grécia, e você tem um animal feroz, que é a Roma. Então você tem, o Mário não leu aqui, Daniel tem a visão. O certo é que o que Daniel vê no capítulo 7 é o mesmo que ele vê no capítulo 2. Muito importante. Só que quando você lê o capítulo 2, você pode observar que Daniel tem a visão do mundo, ou os reinos do mundo, na figura da cabeça de ouro, né? Isso. De prata, de bronze, dos pés, ferro e barro, que era referindo-se a Roma. Ou seja, cada parte da estátua vai representar uma nação ou um império mundial daquela época. Ok? Então, veja a distinção. Enquanto que no 7 você vai ter a representação desses impérios mundiais, dessas nações poderosas, através desses 4 animais. Quais são os 4 animais? O leão. O leão é o quê? Babilônia. A Babilônia. E depois? O urso. Que é o quê? Medo-Pérsia. E depois? Leopardo. Que é o quê? Grécia. E depois? O animal feroz, que é a Roma. Que é a Roma. Então, esses animais, na verdade, eles estão no mesmo capítulo 2. Só que no capítulo 2 figura como a grande estátua representada ali pelo ventre, pela cabeça, pelas pernas, pelos braços. Então nós vamos tratar disso com todo o detalhe. Então Daniel agora ele passa a ter uma visão, ok? E é muito interessante nós analisarmos aqui, que eu coloco, que no reino, ou os reinos do mundo, nesses 2 capítulos, no capítulo 2, quem é que tem a visão? É o rei. No capítulo 2, quem é que tem a visão? O rei. É o rei Nabucodonosor. Ou seja, Deus está revelando para um ímpio o quê? O futuro. O futuro. O futuro desses impérios. Ele vai mostrar para Nabucodonosor que ele é a cabeça de ouro, mas que ele vai cair e logo outros 3 reinos virão. Quais são os 3 reinos que virão? Aí nós temos o Medo-Persa, primeiramente com Ciro. Depois nós temos a Grécia, que vem também com o grande poder do grande general Alexandre. E depois nós temos quem? Roma, com os seus grandes imperadores. Aí você tem as pernas da estátua, que ela é bem longa. Eu vou pedir para o Daniel colocar aí a imagem para vocês. Aí o Daniel, coloca aí, Daniel. Você vê a estátua, olha aí. Você vê as pernas, que são longas. E aí você vê que ela está misturada com barro. É um governo de ferro, mas misturado com barro. Falando da plebe, do povo pobre e do grande poder que tem Roma. Ok? É isso que você está vendo aí.